Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, irei mostrar os 8 erros mais comuns em fórmulas do Excel. Se você não quer mais ter dor de cabeça com nenhum deles, assista até o final. Irei te mostrar como corrigir cada um. Aposto que o erro número 5 já fez você ficar bem irritado até descobrir o que era. Então, prontos para começar? Então, começaremos pelo erro identificado como valor. Esse erro acontece quando você tenta passar um tipo de valor errado para a fórmula, como entregar para sua fórmula um texto ao invés do valor numérico que ela espera. Veja no meu exemplo. Então, vou começar verificando as células que estão exibindo o erro valor. Na primeira, a fórmula mostra que uma multiplicação de A3 com D3. Verificando aqui novamente, eu posso ver que A3 contém um código que é recebido como texto. Então, essa multiplicação de texto com valor numérico resulta em erro. Nesse caso, eu tenho que ajustar a minha fórmula para corrigir esse erro. Na verdade, a multiplicação seria de C3 com D3. Pronto. E a outra célula, a multiplicação está correta, C6 vezes D6. Porém, aqui eu vou perceber que, na verdade, eu não tenho o valor numérico 10 nessa célula. Eu tenho 1 e a letra O. Eu preciso corrigir isso porque o Excel interpreta isso como texto. Pronto, corrigido. Então, pessoal, para corrigir o erro valor, você precisa verificar os valores que estão sendo passados para a sua fórmula. O próximo erro é identificado como div/0, o que significa literalmente divisão por zero. É um erro que acontece quando um número em uma fórmula é dividido por zero ou a célula do divisor está vazia. Vejam. Então, notem aqui que na minha fórmula eu indiquei que o divisor está na célula C5 e essa célula contém o valor 0. Para corrigir o erro, basta inserir algum valor diferente de 0. Pronto. Vou corrigir também da célula de baixo. Agora, uma observação. Se a célula do divisor estiver vazia, também vai gerar esse erro, ok? Então, a célula não pode estar vazia e nem conter 0. O próximo erro é identificado como nome. Sem dúvida, um dos erros mais comuns de ocorrerem. O principal motivo pelo qual ele ocorre é por um erro de digitação na fórmula. Para corrigir esse erro, é necessário verificar erros de ortografia na fórmula, principalmente nos nomes das funções. Então, observe que na minha fórmula, o nome da função soma foi digitado de forma errada. Basta corrigir para solucionar o erro. Pessoal, esse erro, na grande maioria das vezes, é causado por dois motivos. Ou você digitou de forma errada o nome da função, ou talvez a função que você esteja tentando usar não existe na versão do Excel que está instalada no seu computador. Fiquem de olho nisso. O próximo erro é identificado como num. Esse erro acontece toda vez que uma fórmula encontra um valor inválido, ou seja, ela não consegue gerar um resultado com esse valor. Além disso, ele pode ocorrer quando o resultado de uma fórmula gera um valor muito longo para ser representado. Esses 3 exemplos representam bem o que eu acabei de explicar. As funções raiz e dia não retornam resultado para valores negativos. Então, aqui eu vou transformá-los em positivo. Já a função potência, quando passado o valor 2020 elevado à centésima potência,
irá gerar um resultado muito longo, o qual o Excel não consegue representar. Então, vou reduzir bastante aqui. Vou colocar aqui 2020 elevado ao quadrado. Agora vamos ao erro que já atormentou praticamente todos os usuários do Excel. Você está digitando sua fórmula com todo cuidado e atenção, daí pressiona Enter e de repente vê isso aqui na tela. Esse símbolo é chamado de cerquilha, dois pares de traços intercalados. Na verdade, isso não é necessariamente um erro, mas uma notificação do Excel. Quando uma coluna não tem espaço suficiente de largura para mostrar o conteúdo da célula, então o Excel mostrará um conjunto de caracteres cerquilha. Para corrigir esse problema, será necessário redimensionar a coluna. Basta clicar no separador de colunas e arrastá-lo para a direita. Apesar de ser um problema fácil de resolver, é difícil de deduzir por conta própria o significado desse símbolo no Excel, principalmente para os iniciantes. Não é à toa que diversos alunos já me perguntaram como resolver isso, e ficaram muito surpresos e até mesmo irritados ao descobrirem que era apenas um problema de espaço. O próximo erro é identificado como ND e significa literalmente não definido. Normalmente, o erro ND acontece quando um valor não está disponível, ou seja, quando a fórmula ou função precisa de um valor, geralmente para realizar uma busca, e esse valor não é passado a ela. É um erro que ocorre principalmente nas funções de busca, como procv. Para corrigi-lo, verifique se o valor procurado foi informado à função, se ele está correto e se ele realmente existe na tabela da pesquisa. Então, aqui no meu caso, basta eu digitar corretamente qualquer um dos códigos que eu sei que existe na tabela. Pronto, resolvido. O próximo erro é identificado como nulo. Esse tipo de erro é mostrado quando você usa um intervalo incorreto em uma fórmula. Entretanto, o erro nulo também pode ocorrer quando se usa, por engano, espaço para separar as referências de intervalos que não têm interseção. Em outras palavras, que não se cruzam. Primeiramente, para corrigir esse erro, é necessário atenção. Verifique se o intervalo utilizado em sua fórmula realmente é válido. Se pretende utilizar todos os valores de cada intervalo, separe-os com ponto e vírgula. Veja, aqui eu tenho dois intervalos, basta utilizar ponto e vírgula para usar os dois na função. No entanto, se pretende utilizar apenas a interseção entre intervalos, certifique-se que exista um cruzamento entre eles e separe-os apenas com espaço. Veja, aqui eu vou separar o primeiro intervalo, depois utilizo um espaço e agora vou selecionar um segundo intervalo. Notem que existe uma interseção de 3 células entre eles, exatamente aqui, entre os valores 15, 10 e 17. E, finalmente, o último erro é identificado como ref. O erro ref ocorre quando uma fórmula se refere a uma célula que não é válida. É um erro de referência inexistente. Isso costuma acontecer, sobretudo, quando células que foram referenciadas por fórmulas são excluídas ou coladas. Para corrigir esse erro, faça o seguinte: se excluiu linhas e colunas por engano, você precisará restaurá-las. Entretanto, se sua fórmula faz referência a um valor ou intervalo inexistente, será necessário mudar essa referência. É o caso do meu exemplo. Aqui a minha função procv
faz referência à quinta coluna, que no caso é inexistente. A coluna produto, na verdade, é a segunda coluna. Vou mudar minha referência. E as demais células seguem a mesma estrutura. Não tenho sexta coluna, no caso unidades em estoque é a coluna 3. E por fim, valor é a coluna 4. Pronto, resolvido. Aposto que depois desse vídeo você conseguirá corrigir muitos erros sozinho e com um pouco de prática ficará cada vez melhor nisso. Mas agora quero saber de você. Qual desses 8 erros atormentou mais a sua vida no Excel? Deixe a sua resposta ou história para a gente nos comentários. Estarei lendo e respondendo a todos. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.